Olha, hoje tá osso. Tentei gravar esse vídeo já diversas vezes hoje. Tô o dia inteiro fora de casa, saí cedo para ir pro ginásio e agora já são 5 horas e a bateria tá quase acabando. E aí resolvi ligar o telemóvel no meio do caminho e começar a gravar. Aparentemente agora sim. Mas antes, toda hora, quando eu começava a gravar, ou vinha um vento, ou um monte de pessoas, muito barulho. Parei num café também para gravar e nada. Então, é isso. Bom, hoje eu vou falar de um assunto muito especial, que são sempre os relatos das ondas. Eu tô indo para a terceira onda e aqui embaixo nos vídeos linkados tem o relato da minha primeira onda, que foi um processo divisor de águas. Foi quando tudo começou, essa limpeza mais profunda, assim. Ah, e agora eu terminei a segunda, pedi a terceira. Então eu acho importante fazer esse relato da segunda onda. Então, roda a vinheta, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora sim, já em casa, tô me preparando que daqui a pouco eu vou sair. E, e aí eu aproveitei. Hoje foi super atípico porque eu tentei gravar esse vídeo o dia inteiro e não consegui por algum motivo. Então resolvi vir pra casa. Vamos lá. A primeira onda, como eu falei da outra vez no outro vídeo, para quem não viu esse vídeo, eu aconselho aí procurar que ele tem aqui o relato do primeiro vídeo. Ele foi um processo muito mais superficial, mais leve. Tiveram algumas questões relacionadas à primeira camada, assim, da superfície mesmo. Então, tive ânsia de vômito, dor de cabeça, uma dorzinha que eu tinha no ouvido, ela desapareceu. Enfim, algumas questões mais superficiais. Ah, eu pedi algumas coisas na ressonância, como dinheiro e, e, enfim, e meu dinheiro completamente acabou. Fiquei sem grana para eu tinha uma reserva e aí eu fui vendo que o dinheiro foi acabando, enfim. Mas em momento nenhum eu fiquei desesperado, sabe? Desde que eu comecei a perceber esse lance de alinhamento, de entender os nossos sentimentos, isso já tem uns 3 anos, que eu procuro não ficar desesperado pelas coisas, então eu não me permiti ficar desesperado pela falta de dinheiro. Eu sempre soube que de uma forma ou de outra as coisas iam dar certo e deu, passei por essa fase, graças a Deus. É, tenho passado por algumas dificuldades, algumas situações, mas isso tem me mostrado que eu tenho tirado isso de letra, assim, eu não fico mais desesperado como eu ficava. Isso que eu tô falando, gente, é no sentido de dia a dia mesmo, profissional, por exemplo, eu tô num apartamento que eu não queria estar, tô num trabalho que eu não queria estar, mas de uma certa maneira isso se resolveu na minha cabeça, eu não tô mais reclamando, não tô mais... Tá tudo certo, uma hora ou outra isso vai se resolver por conta própria e eu tô curtindo o processo, é isso que eu tô sentindo agora nesse momento. Então, esse foi o grande ganho da primeira onda. A primeira onda me assentou o pé no chão e me deu uma motivada. Comecei a ter mais vontade de fazer ginásio, academia, cuidar do meu corpo, parará, parará. Ao mesmo tempo, eu pedi questão na primeira onda, relacionamento. E aí também tem um vídeo que eu explico o porquê a gente deve ter um certo cuidado na hora de pedir a nossa lista de desejos, porque o quanto mais você pede, mais você vai trabalhar. E eu acho que eu não estava preparado para trabalhar tanto. Eu poderia trabalhar um pouquinho menos, ou seja, eu deveria ter olhado para menos coisas para eu me cansar menos. Então eu pedi relacionamento. E um relacionamento mal resolvido que eu tive de 3 anos atrás voltou. E ele que me procurou. Achei no mínimo curioso porque dias antes eu tinha visto um relato no YouTube de alguém, de alguma onda, falando exatamente a mesma coisa e aconteceu comigo. E ele terminou comigo da mesma maneira que terminou da outra vez, né? Voltou pro ex dele, que tanto falava mal. E aí quando eu me vi sozinho de novo, com os meus sentimentos,
Aí eu comecei a perceber o tanto que o meu amor próprio estava ferido, o tanto que eu não olhava para as minhas questões e a minha criança interior, né, que estava bem ferida. Então, isso já foi na segunda onda. Então, a minha segunda onda, ela veio para me mostrar questões mais atávicas, coisas que eu achava que eu não tivesse, que eu não precisasse perceber. Por exemplo, amor próprio. Eu percebi que o meu amor próprio está no chão, está em frangalhos. E como que a gente resolve isso, né? Falar é fácil, que a gente precisa se amar, precisa se olhar no espelho, mas como que você cria de fato isso? É, e amor próprio não é só igual eu tô fazendo agora, passando um produto no rosto enquanto converso com vocês, passar um perfume. Isso é perfumaria. Amor próprio é, não importa o que acontecer, é você se olhar no espelho e perceber que você é a sua melhor companhia. E eu nunca tive muito isso, sabe? Eu sempre quis o outro, sempre corri atrás do outro e nunca me percebi como protagonista da minha vida. E a segunda onda veio, me puxou o tapete e me mostrou, na minha situação de imigrante, morando fora do Brasil, que eu precisava ser muito mais cuidadoso comigo. Como eu moro fora do país, eu estou longe dos meus amigos e aqui em Portugal eu não tive tempo de criar grandes laços de afetividade, eu senti uma necessidade de criar o canal para conversar, né? Então, eu acho que é um momento muito importante para mim quando eu venho para cá, converso com vocês, porque isso de uma certa forma me motiva, me anima. Eu vou muito pro Instagram conversar e lá tem pessoas em situações muito parecidas, né? E pedindo ajuda, ou mesmo conversando, ou dando uma situação, um ponto de vista. E isso me deixa muito animado, muito motivado. Eu adoro compartilhar as coisas. Então, para quem me segue no Insta, percebeu tanto que dia a dia, quando eu estava sofrendo do término de relacionamento, eu fui pro Instagram porque eu precisava de ajuda, precisava de companhia, e eu sabia o tanto que aquilo tinha sido ruim para mim da outra vez, eu não queria cair na mesma cilada que eu caí há 3 anos atrás, então eu tive que ser muito atento com os meus sentimentos, e os meus amigos virtuais do Instagram têm me ajudado muito, então eu agradeço todo mundo. Então, esse canal ele nasceu meio que nessa falta, né, de amizades reais, físicas. Então eu vim para o mundo virtual e acabei por compartilhar uma ferramenta que eu acho fantástica, que é a ressonância, que ela promove sim uma limpeza incrível, só que você precisa estar preparado para querer lidar com essas questões, né? Enfim. Então, e aí quem me segue no Insta percebeu tanto que eu tava magoado, mas eu compartilhei ali técnicas que eu estava fazendo, como cuidar da criança interior, como escutar música, como me levar para passear, como tentar reverter esse problema. E eu senti que eu consegui. Em menos de 15 dias eu já estava bem de novo. Diferente da outra vez que eu fiquei sem comer, fiquei meses mal. Dessa vez foi super rápido. E eu senti que houve um crescimento, comparando da outra vez com agora. Eu me senti mais corajoso, mais bem preparado. Mas essa questão de se amar de uma maneira incondicional foi o que a segunda onda me mostrou. E se amar não é você ir para academia, não é ficar magro, não é se achar bonito, não é isso. Se amar é você perceber a sua dor, perceber você no momento de fraqueza, ou como eu estava desregulado, comendo muito, fora do peso, e mesmo assim me olhar no espelho e falar: Lino, eu amo você e vai ficar tudo certo. E eu não tinha muito isso, eu estou tentando desenvolver isso agora. Esse é um pedido que eu coloquei na terceira onda, que é o amor próprio. E eu tenho certeza que foi desse relacionamento que me mostrou isso. Eu me amar de uma maneira incondicional, independente de quaisquer que sejam as circunstâncias. Posso estar bonito, pode estar feio, posso estar numa fase super boa, posso estar numa fase super difícil, mas eu me amo incondicionalmente. E esse vai ser o meu foco
daqui para frente, porque quando a gente se leva em prioridade, a gente não abre mão dos nossos sonhos por nada, a gente é focado, a gente é muito mais comprometido com a gente mesmo, né? Então, a segunda onda me mostrou isso. Outra questão que a onda veio, eu percebia que momentos assim, do nada, eu ficava muito reticente qual era a minha função nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui. O meu trabalho eu sentia que era um trabalho super banal, que eu estava desperdiçando o meu tempo, que eu poderia estar fazendo muito mais coisas para os outros do que eu estava fazendo. Então eu comecei a sentir uma necessidade de ser uma pessoa mais colaborativa, que eu comecei a ficar preocupado que eu estava vivendo uma vida, ou estou vivendo uma vida de desperdício de tempo, desperdício de ajudar o próximo, e isso me deixou um pouco aflito. Qual que é a minha função nesse mundo? É... E aí isso começou a me angustiar de uma maneira que eu comecei a ficar preocupado, chorava, pensei em algumas vezes em não querer mais viver, porque eu percebi que o que eu estava vivendo era uma coisa muito fútil e eu tive várias crises. Eu lembro que quando faltava 20 dias para acabar a onda, eu já estava desesperado assim, Deus, me dê forças, me dê ajuda. Eu coloquei uns post-its, ainda tá grudado aqui no meu guarda-roupa, que é assim, Lino, coragem, força, vai dar tudo certo, dias melhores virão, porque eu senti que eu precisava dessa força, sabe? Então a segunda onda eu senti que ela veio limpando questões muito mais profundas. Quem sou eu? Para que eu vim nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve o meu trabalho? Será que eu não vou ser feliz na vida? Será que vai ser uma vida de miséria, de tristeza para o resto da vida? Eu comecei a levar algumas questões assim que nunca tive e dessa vez elas vieram mais fortes. Bom, além disso, na minha onda eu pedi a cura da criança interior. Então, lá pro meio da segunda onda até o final, eu comecei a sonhar muito com a minha família. E eram sonhos bons, assim, tipo, com tios, com vô, avó, situações cotidianas. E eram sonhos que quando eu acordava eu me sentia bem, me sentia feliz, me sentia tranquilo. Ah, só para vocês entenderem rapidamente, eu fui criado pelos meus avós, eles que me adotaram quando eu era criança, né? Porque meu pai e minha mãe eram me tiveram muito cedo e eles eram um pouquinho disfuncionais, então meu avô tomou essa responsabilidade. E ah, quando eu era criança eu percebia que meus tios, irmãos do meu pai, meu avô, né, paterno que me cuidou, então eu percebia que meus tios, meus primos, eles tinham um pouco ciúmes, até porque eu tenho o nome do meu avô, então existia um certo ciúmes, mas a gente achava isso meio que engraçado. Depois que meu avô faleceu, eu percebi que era uma dor da minha família, então eles aproveitaram para meio que me dar o troco ou não ter vontade de manter um relacionamento. Na época eu tinha 22, 23 anos, estava fazendo faculdade, estava no último ano faltava 6 meses para eu me formar. Olha, isso daqui tá caindo. Faltava 6 meses para eu me formar do curso de arquitetura e era um curso integral e eu não tinha como trabalhar porque a faculdade exigia o dia inteiro. E eu fui falar com os meus tios, que eles têm grana, eles têm condições e ninguém quiseram me ajudar, então isso marcou uma certa cicatriz no fundo do meu coração, assim. Mas tudo certo, tudo adiante, eu não fiquei choramingando, sentindo a falta, eu não converso mais com eles desde essa época, mas eu sinto que nessa segunda onda eu comecei a sonhar mais com eles. E era sempre um sentimento de amor, de carinho. Eu não sei se a gente vai voltar a conversar, eu não sei se existe essa possibilidade de querer voltar a conversar, mas no meu coração eu sinto que essas questões estão sendo tratadas porque tudo isso foi tratado no âmbito do sonho, né?
e são sonhos bonitos e leves. Antes eu tinha sonhos pesados e tristes, agora eu tive sonhos leves. Não tenho vontade de ligar para eles, não tenho vontade de conversar com eles, mas de alguma forma internamente essas questões foram assentadas. É, a vida de imigrante às vezes não, né? Eu acho que na maioria das vezes não é uma coisa tão simples. Eu não tinha muita noção disso, eu tinha uma vida confortável no Brasil e quando eu decidi vir para Portugal, eu vim meio que perdido por uma vontade de me perder e me procurar, uma vontade de me emocionar, porque eu nunca tive muito sabor da vida, sabe? E eu queria me emocionar, essa é a palavra. E quando eu cheguei aqui e você dá de cara com as dificuldades da vida real do imigrante, tudo fica um pouco mais doloroso. E eu tenho passado por algumas questões, que ainda são questões básicas, como casa, trabalho. Eu ainda estou procurando um trabalho que eu me sinta satisfeito, que eu ganhe um bom salário. Eu ainda estou procurando uma casa que eu more bem, que eu me sinta confortável. Mas, enquanto essas questões ainda não estão chegando, eu tive que passar essa segunda onda com todo esse background, entende? Então, vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia à noite, aqui não dá para ver, mas na cota da minha janela, eu moro no primeiro andar, tem um estacionamento do outro lado da rua que ele fica na altura da minha janela. Então, todo mundo que estaciona, um estacionamento ao ar livre, dá direto com a minha janela. E à noite tem alguns moleques, né, uns rapazes de 20 e poucos anos que usam drogas aqui na minha frente. E eles ficam até de madrugada, gritando, conversando alto, com o som ligado. E quantas vezes à noite eu estava chorando pelas minhas dores de existência, pela dor do término do relacionamento e essa questão ali na minha frente. E aquilo tudo parecia muita coisa para eu digerir ao mesmo tempo. E aí eu ia para o trabalho, né, acordava no outro dia, dormia mal, ia para o trabalho, chegava no trabalho, tinha tanta coisa para fazer e é uma equipe tão exigente, sabe, de relacionamento que eu ficava assim, tipo, tá, o que eu preciso fazer? Onde eu vou começar a olhar primeiro? Porque o trabalho não tá legal, casa não tá legal, o relacionamento não tá legal e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi um período que eu achei que fosse pirar. Assim, eu tava achando que eu tava maluco mesmo, porque minha cabeça não parava. Assim, eu não tinha lugar para onde ir. E, para piorar, eu queria ir para algum lugar. Eu não gosto de basicamente nenhum lugar aqui de Lisboa. Não é uma cidade que eu amo, não tem lugar que é a minha grande paixão que eu goste de ir, tipo um museu ou um shopping, alguma coisa, nada disso. E nem pracinha, não gosto de nada. Mas eu não reclamo, sabe? Eu procuro tentar ver uma beleza de um lugar que não me conecto de alguma maneira. Então, essa segunda onda, como eu tive que administrar com tanta coisa que eu pedi na lista, eu de repente me vi perdido. E aí eu só ficava assim, calma, falta só 20 dias para essa onda acabar. E aí foi um dia de cada vez e as coisas foram acontecendo. Quanto mais coisas aconteciam difíceis e desafiantes, mais eu acreditava isso a onda e falava, vai dar certo, tudo vai passar, é só uma fase. É só uma fase e um dia de cada vez. Bom, a segunda onda acabou. Eu tive um sentimento de alívio. Eu sinto que em muitas camadas que eu não consigo perceber agora, houve uma limpeza. Eu tive sonhos que eu nunca. Fazia muito tempo que eu não sonhava. Eu tive consciências. É, eu mudei ponto de vistas, parei de reclamar, parei de olhar a minha vida com olhos ruins, comecei a olhar com outros olhos. E eu sinto que a segunda onda ela veio para dar esse posicionamento, né? Esse novo ponto de vista. Eu estou muito confiante para a terceira. Acredito que essa limpeza nesse âmbito mais atávico ela vai continuar. Mas eu acredito que agora eu estou mais preparado para começar a externar essas coisas que estão dentro de mim, assim, externar
prosperidade mesmo, morar num lugar melhor, trabalhar num lugar melhor, porque olhando pelas etapas, eu estou conseguindo perceber um caminho que a onda está fazendo de limpeza. Então, a primeira onda foi mais material, a segunda foi mais físico, e eu estou muito curioso para saber como que vai ser a terceira. Eu vi alguns relatos no YouTube falando que a segunda foi maravilhosa, que já começou a colher frutos, mas isso é de cada pessoa para cada pessoa. Eu tenho certeza que eu tenho muitas coisas para limpar e tiveram muitas coisas para olhar, então por isso que talvez o meu processo foi um pouquinho mais lento, mas isso não me desmotiva, pelo contrário, me dá mais ânimo de querer continuar. Então, eu acho que é isso. Não tinha muita coisa física para falar, não aconteceu nada de extraordinário. Eu não tive catarses dessa vez, passei mal uma única vez, que foi da mesma forma que eu passei da primeira, foi uma dor nas costas horríveis de não conseguir ficar em pé, ânsia de vômito muito forte. Eu fui no mercado, eu sentia cheiro, coisa que eu não sinto. Eu tenho um problema no nariz que eu não sinto cheiro. E nesse dia em específico eu entrei no mercado que eu sempre vou, eu tive ânsia de vômito porque eu senti o cheiro da comida, senti cheiro de coisa podre, sentia cheiro de peixe, sentia cheiro de sujeira. Foi um dia que eu vomitei muito quando eu cheguei em casa e uma das coisas mais curiosas foi que na ressonância eu pedi para sentir cheiro. Então pode ser que esteja limpando essa coisa física que eu pedi, né? Ou o ato de respirar, de limpar, enfim. É, é isso. Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa comigo, aqui nos comentários eu vou ficar muito feliz, porque como eu falei, o canal ele cresceu desse sentimento de falta de amigos, então é um canal para conversar, para dividir as ideias. Tiveram já pessoas que me mandam mensagem pelo Instagram para querer dividir uma felicidade ou compartilhar uma dor e pedir um ponto de vista sobre o assunto. Eu fico muito feliz de poder compartilhar, porque apesar da minha pouca experiência, eu tenho passado por muitas coisas que eu acho que eu já trilhei um caminho que eu consiga contribuir para outras pessoas que ainda estão no comecinho, então isso me deixa de uma certa forma feliz. Então, se você gosta do meu canal, se você acha que esse conteúdo que eu faço é relevante, curta, compartilha, me siga aqui se caso você não me segue. Comecei com um seguidor e agora estou com 36 e isso me deixa muito feliz porque são 36 pessoas que compartilham do mesmo ponto de vista, então isso me deixa muito feliz. E se você acha que outras pessoas precisam saber da ressonância, ou se você sabe de algum amigo que está fazendo ressonância, envie esse vídeo para essa pessoa também, porque eu acho que é uma troca. Quanto mais a gente tiver troca, mais isso ajuda um ou outro, porque daí você vai ver que aconteceu lá na outra pessoa, aconteceu com você também, e isso deixa a gente mais tranquilo. É isso, um beijo e até mais.